Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí uma aula que ficou, na verdade, aí, que depois que eu estava vendo aqui, ficou a última aula do caderno 2 aí, que eu acabei pulando, não sei por que razão, pulei da aula 9, caderno 3, tá? E essa aula aqui ela é importante para a gente dar sequência, até comentei com vocês os ácidos, né? Falei da oxidação do hidrogênio e do oxigênio, estava até achando estranho que essa aula não tinha sido dada ainda, ou não tinha na apostila essa aula, né? Aí eu fui olhar aqui no material online. Aí estava lá a aula 10, aí que eu vi que eu não dei essa aula aqui, ó. Aula 10, número de oxidação. Então hoje eu vou dar uma aula de química e uma de física, tá? Vou dividir para não ficar muito cansativo, duas aulas, mesmo conteúdo. E também agora, até o final de novembro, a gente vai adotar esse critério. A disciplina que estiver precisando mais, a gente dá duas aulas por semana, para a gente conseguir fechar todo o material de vocês, tá? Terminarmos aí todos dos três, né, biologia, química e física, terminarmos aí todos eles, tá? Todos os livros 4, a gente vai terminar. Então, não necessariamente uma semana você vai ter duas aulas de física, pode ser duas de química, duas de biologia, de acordo com a necessidade, tá ok? Então, o que é esse número de oxidação? Esse número de oxidação é aquele númerozinho que vem em cima do cátion ou do ânion, né? Ah, Zé, então, às vezes eu tenho lá um número mais um, mais dois, mais três. Às vezes eu tenho um número menos um, menos dois, menos três. Então, isso a gente já viu, né? Isso representa quando um átomo, ou um elemento químico, ele está perdendo elétrons, então ele fica positivo. Se ele perdeu um elétron, então ele fica mais um, porque ele fica com um próton a mais no núcleo, e se ele ficar negativo é porque ele está ganhando elétron, tá? Aí eu pego, sei lá, o selênio, menos 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então ele tem duas cargas negativas a mais em relação ao número de prótons do núcleo, então ele fica menos 2. E mais quando ele tem elétrons a menos em relação às cargas que ele tem no núcleo. Pois bem, dito isso, a gente vai ver aqui, ó, como é que funciona esse NOx, tá? Essa variação de NOx que nós temos entre os elementos químicos. Então, quando você está analisando o elemento químico aqui, vamos pegar aqui qualquer elemento químico que você vê numa equação. Eu peguei lá, por exemplo, o gás, o hidrogênio. Eu peguei aqui o elemento nitrogênio, que é o N2. O ozônio, Zé, olha o ozônio aqui, ó. Aquele mesmo que está a uma determinada altura, a 35 metros, 35 mil metros de altitude da Terra, que forma aquela barreira contra a radiação infravermelha, tá? Não é o estufa, não, isso aqui é o ozônio. O ozônio, ele filtra a radiação infravermelha, diminuindo sua incidência na chegada na Terra, né? Evitando aí o câncer de pele. Mas como nós temos hoje uma deterioração muito grande da camada de ozônio, então esses raios chegam com mais intensidade. Ao chegar com mais intensidade, tá? Você vai ter aí lesões na pele ou algo do tipo. Então, você tem aqui os elementos gasosos, você tem aqui o carbono, que pode ser, então, um alótropo, né? Ele pode ser tanto o carbono do diamante, quanto o carbono do grafite aí do seu lapiseiro, tá? Você tem aqui o potássio, o magnésio e o ferro. Toda vez que você está escrevendo uma reação química, e esses átomos aqui, ó, eles não apresentam nenhuma carga visível e aparente em cima, significa que eles estão também dessa forma, né, estão isolados, tá? Aqui eu tenho 2 nitrogênios, 2 hidrogênios, 3 oxigênios, um carbono, um potássio, magnésio e um ferro. Toda vez que eles apresentam assim, ó, na forma isolada, é que, na verdade, eles estão, primeiro, quando é metal, eles estão no estado sólido, tá? Ah, estão no estado sólido, Zé? Sim, estão no estado sólido. Então, já é uma barra metálica de ferro, por exemplo, tá? Então, olha só, quando você tem essa situação, você não está vendo nenhum número aqui. Então, esse número do elemento, o NOx dele, tá? De um elemento formado, ele é zero. Então, qualquer elemento químico que você pegar, por exemplo, uma molécula, vamos pegar lá a molécula de água, H2O. Quando você olha para o H2O, você não vê nenhum númerozinho em cima. Por quê? Porque para formar uma molécula, você vai ter que ter a soma dos NOx intermediários, vai ter que dar zero.
Nossa, Zé, então isso aí é facinho. Então, facinho, tá? Se você formar essa molécula, a soma dos NOx tem que ser igual a zero. Então, qualquer elemento que você pega, sei lá, eu pego lá a soda cáustica, né? Pega um NaOH. Quanto que é a soma do NOx dele total? É zero, tá? Então, ó, se esses elementos aqui, a soma vai dar zero, e só tem dois deles, então sempre aqui, ó, vai dar zero NOx, zero, zero. Por quê? Eles são compostos sozinhos e neutros, tá? Então, quando o composto está sozinho e neutro, tá? O NOx dele vai ser igual a zero, porque, na verdade, o número de prótons do núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Então, o composto neutro, a soma desses númerozinhos que vem em cima da valência é zero. Agora, quando eu tenho um composto separado assim, ó, estou fazendo uma equação lá, Zé, apareceu a L mais 3. Bom, qual que é o NOx? O NOx é o próprio valor que aparece aqui, ó. Tá? Eu tenho um cátion, né? Que precisa perder 3 elétrons. Então, se apareceu mais 3, o NOx é mais 3. E assim vai, ó. Potássio mais 1, tá? O enxofre é menos 2, que é o sulfeto. Aí você tem menos 2, o cloro, tá? E assim vai. A soma o número que aparece aqui é o NOx. Então, dessa forma, nós temos alguns elementos químicos do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, que são os elementos que nós chamamos de elementos alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Eles apresentam NOx sem variação. Nossa, Zé, NOx sem variação? Isso, sem variação. Então aqui, olha, um detalhe interessante, ó. Se eu pegar, por exemplo, o flúor, Zé, lá do grupo 7, que é um halogênico, nós estudamos a tabela periódica lá atrás. O flúor, por exemplo, o NOx dele sempre é menos 1, tá? Pelo menos quando ele está no final, tá, do composto. Aí você tem aqui, ó, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, que são os metais alcalinos, o NOx dele sempre é mais 1. Lembra que a gente falou para vocês na ocasião? Nós estávamos trabalhando lá com ligação eletrovalente ou iônica, e esses compostos aqui, todos eles, quando a gente olha lá na primeiro grupo da tabela periódica, todos eles têm a tendência de perder um elétron. Então, por isso que o NOx deles é mais 1, tá? E o segundo grupo, Zé? Segundo grupo, grupo 2. Por quê que é grupo 2? Por que chama 2? Porque o NOx é mais 2, tá? Todos eles têm a tendência de perder 3 elétrons para alcançar a estabilidade. Então, aqui você tem, além dos metais alcalinos, você tem os metais de transição externa aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, tá? Além desses, eu tenho ainda o zinco e tem o cádmio também, que tem o NOx mais 2. E o alumínio, que está no grupo 3? O alumínio, o gálio, o índio e o tálio, normalmente apresentam NOx mais 3, mas o alumínio é o único que não apresenta variação. Sempre o NOx dele vai ser mais 3. Bom, Zé, então se eu estiver resolvendo aqui um exercício, tá? Eu posso afirmar, por exemplo, ó, esse alumínio que está aqui, o NOx dele é mais 3, né, Zé? É, mais 3. Esse cádmio que está formando, aqui é o sulfato de alumínio, tá? É um sal. Esse cádmio aqui que está formando o sulfeto, o NOx dele é mais 2, sempre, Zé? Sim. O zinco, ó, do sulfato de zinco, o NOx dele é mais 2 também. O magnésio, olha que legal, Zé. O magnésio, o NOx dele sempre do grupo 2 aqui, ó, sempre é mais 2, Zé. Ó, hidróxido de magnésio, né? Aqui você tem o cianeto de prata, Zé. O NOx da prata sempre é mais 1, tá aqui, ó, tá? A prata. Aí você tem aqui o brometo de sódio, o NOx do sódio, Zé, sempre é mais 1. Sim, o do flúor, sempre o NOx dele é menos 1 quando ele está na parte de trás do composto, tá? Na parte direita do composto. Então é fácil eu saber, eu identificar o NOx. A gente vai aprender como é que a gente faz para calcular, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 2 alumínios, certo? Então, como é que eu faço? Ó, a somatória do NOx desses 3 elementos aqui eu tenho, ó, 2 alumínios, aí eu tenho enxofre aqui, mas note você que para fora do parênteses eu tenho um 3 aqui, não tem? Então, aqui eu tenho, ó, 2 alumínios, tá? Ó, mais 3 enxofres, 3 vezes 1, 3. Eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, eu vou, ó, 3 vezes 1, 3, mais 3S, tá?
mais, 3 vezes 4, 12 oxigênios. Ah, então eu tenho 12. Aí o que eu faço? Tudo isso igual a zero. Aí eu sei que o NOx do alumínio é mais 3, então eu multiplico 2 vezes mais 3, dá mais 6. Você coloca aqui, mais 6, tá? Aí você tem lá, eu não tenho NOx do enxofre, não sei, Zé. Então você multiplica 3 vezes S, 3S. Então, mais 6, mais 3S, mais o NOx do oxigênio, que eu falei para vocês lá quando nós estávamos falando dos ácidos, o NOx dele é menos 2, tá? Aí o que eu faço? 3 vezes 4, 12, vezes menos 2, quanto que dá, Zé? 12 vezes menos 2, menos 24. Então, menos 24 com mais 6 deu menos 18. Com mais 3C aqui, 3S aqui, Zé. Então, 3S, eu passo menos 18 para lá, fica igual a 18. Então, quanto que é o NOx do enxofre? O NOx do enxofre vai ser S é igual a 18, o 3 desce dividido por 3. Então, 18 por 3, dá quanto, Zé? Dá 6. Quer dizer que esse enxofre que está aqui, ele possui NOx de mais 6. Aí você somando todos os NOx aqui tem que dar 0. Porque o composto aqui é um composto químico, tá? E é um composto neutro. A soma dos NOx, dos elementos que compõem esse composto, tem que ser 0. Olha aqui o potássio, por exemplo. O potássio é mais 1 e o fluoreto é menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. O sódio é mais 1 e o brometo é menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. E assim vai, mais 1 e o cianeto menos 1, dá 0. A somatória dos NOx que compõem o composto tem que dar 0. A gente vai aprender aqui a fazer essa continha também, tá? É bem facinho. Então, olha só. Aí você tem lá do grupo 7A, você ainda tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, né? Então, aqui você tem aqui, a formação dos ânions, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Então, olha só. Quando a direita da forma, quando ele está do lado direito aqui, que eu falei para vocês, sempre eles vão apresentar aqui ou NOx menos 1, que é o caso dos halogênios do grupo 7A, ou os calcogênios aqui, que vão apresentar o NOx menos 2, vão ganhar 2 elétrons, tá? Que é o caso aí do oxigênio, do enxofre, do selênio, do telúrio. Tá vendo aqui, Sempre quando eles estão à direita do composto, eles apresentam NOx menos 2. E esses de cima aqui, quando estão à direita do composto, sempre eles apresentam NOx menos 1. Deixa eu só fazer um comentário com vocês aqui, que eu achei super emocionante agora para esse bimestre. Esse bimestre eu vou anotar uma única prova com vocês, tá? Nós vamos fazer uma prova valendo 12 ou 14 pontos. Vamos começar a fazer semana que vem já, para arrebentar quem quer arrebentar, quem tiver que ficar de recuperação final já fica. Só esperando aí terminar essas recuperações agora do NO, e a gente vai fazer essa questão, para ser emocionante o terceiro bimestre, tá? Emocionante, aí fica mais assim, mais adrenérgico, mais adrenalina na veia. Então, nós vamos fazer uma única prova, e nós vamos fazer um detalhe interessante. Eu notei que vocês não gostam, vocês não, alguns de vocês não gostam muito de fazer atividades, né? Por exemplo, o Eureka. Eureka, Zé. Muita gente perdeu 4 pontos porque não fez o Eureka, simples assim. Não fez o Eureka, né? Então, eu notei que, assim, como o Eureka judia de vocês, e vocês gostam de deixar para a última hora para tentar, e dessa vez nós fizemos aqui a média, tá? Eureka por média de acertos. Então, se valia 4 pontos, eu tive uma média de acerto de 60%, tá? Então, 60% vezes 4, vai dar 2,4. Tá? Alguns foram com 2,3. Um fez um Eureka, não fez o outro, tá? Aí você foi com 1, alguma coisa, dividiu a nota pela metade. Enfim, o melhor aproveitamento do Eureka que nós tivemos, em termos de aproveitamento de aluno que faz e acerta, foi da Ana Laura Bueno. A Ana Laura acertou 75%. Foi a única aluna que tirou 3,2 no Eureka. Os demais tiraram em média, parabéns, Ana Laura. Os demais tiraram em média
2,2, 2, então perderam muito. Aqueles que não tiraram zero, óbvio que não fizeram, tá? Então, para tornar o ambiente mais, né, com mais calor do que já está, a gente vai adotar o Eureka e vamos jogar lá, sei lá, tipo uns 6 pontos por Eureka dessa vez, tá? Aí eu vou marcar o dia para vocês entregarem o Eureka, só que o Eureka vai ser mais emocionante dessa vez, porque... Brinca comigo não, Zé. eu considerei... desgrama da minha vida esse Eureka. Ô, Pérez, eu vi um vídeo seu falando sobre o terraplanismo. Eu não sabia que você era terraplanista, não. Teu irmão me passou. Você quer ver eu falando sobre terraplanismo? Você pesquisa assim, ó, Xandão Terra Plana. Pronto, sou eu lá. Aquele cara lá sou eu. O cara lá? Não, o teu irmão me mandou um vídeo seu falando, defendendo que a Terra é plana, que é em forma de uma pizza, etc. Tal. Eu achei um negócio... Não é possível. Mas você e outra coisa, você também não veio do macaco, entendeu? Você não veio do macaco e a Terra é plana. Não, tudo bem, isso aí é uma postura. Mas a questão agora, isso aí envolve criacionismo fixista, isso aí envolve evolucionismo, tá? Isso aí tem posições, inclusive dentro da própria ciência, que são divergentes. Mas você crê mesmo, Pérez, que o planeta Terra é uma pizza? Assim, não, pô, tô brincando. Hã? Não. Nossa, acredito não. Aí, cara, aí você é complicado na vida, viu? Muito engraçado, velho. Não é possível, não é possível. Nossa, mas aí terraplanista. Tem um documentário na Netflix, assiste lá para você ver a história dos terraplanistas. É muito louco. Eu vou ver. É que engraçado, os caras falam, eu acho. Não, você sabe que quando você começa a contar uma inverdade várias vezes, a grande dificuldade, você está contando aquilo que não tem respaldo nenhum, a grande dificuldade daquilo tornar-se uma verdade para a pessoa que está contando, né? É igual assim, uma pessoa, por exemplo, que costuma mentir, aí mente muito. Chega num ponto na vida dessa pessoa que a mentira que ela fala, ela acha que é verdade. Então ela conta aquilo como se ela estivesse contando como um evento que realmente aconteceu, tá? Então, assim, eu assim, não sou muito de omitir minhas opiniões, mas eu gosto muito do lado da ciência, do lado científico. Eu sou muito, até pelo estilo de professor, para ser um professor de física, química e de biologia, você tem que ser bastante empírico, né? Então, você tem que acreditar naquilo que pode ser comprovado empiricamente. Tem coisas que eu já disse para vocês. Por isso que eu estudei muito esse aspecto aí da ufologia, da parapsicologia, para eu entender como é que as pessoas pensam, Triângulo das Bermudas, como é que as pessoas pensam sobre esses assuntos. E leio até hoje muito com relação a essa questão que a gente estava comentando aquele dia, né, universo, multiverso, etc. Mas é lógico que nós não temos resposta para tudo. Você citou um tópico aí muito legal, que é a questão da evolução, a questão do homem do macaco, se o homem veio do macaco, se o homem veio de Adão e Eva, tal, enfim. Mas aí entra a questão da religião, né? E religião é um assunto que eu não gosto muito assim de... Cada um tem aquela linha, né? Mas a gente pode transpor, cada um tem uma formação religiosa, então eu não gosto muito de entrar, por mais que seja a pessoa falar, eu creio dessa forma, não sei o que e tal, né? Aí o direito da pessoa, aí envolve crença, envolve fé, né? Então é outra história, você sai do patamar do racionalismo, né? Mas em se tratando de ciências naturais, eu gosto muito de analisar o lado do racionalismo. E gosto muito de criticar também, óbvio. Você sabe que a teoria da evolução, que a gente vai falar sobre ela aí, acho que essa semana a gente começa a falar sobre ela, mas é uma teoria que, no início do século XX, no final, quando Darwin, lá no final do século XIX já, quando Darwin começou a propor a teoria da evolução das espécies, ele tinha ele estava imbuído de um espírito transformador, né? Mas depois vieram pessoas que queriam sustentar teses e forçaram certas situações para tentar sustentar suas próprias teses, né? Aí, depois dos anos 2000, essa teoria da evolução, né, que é a mais antiga, ela começou a ser muito questionada pelos próprios cientistas, porque aí você conseguiu estabelecer, por exemplo, o mapeamento genético, e quando você consegue estabelecer o mapeamento genético, você começa a ver as paridades entre as espécies, né? A aproximação entre as espécies.
Aí surgiu um detalhe interessante, surgiu o que nós chamamos de epigenética. E a partir da epigenética, que teve uma evolução, não surgiu. A partir da epigenética, você começa a comparar os seres vivos, tá? A partir do seu DNA e das similaridades desse DNA. Então, aí você começa a ter a condição de fazer o mapeamento genético. Aí, então, vem uma nova teoria com relação à evolução ou desenvolvimento dos indivíduos a partir, tá, dessa linhagem evolutiva genética, que é bem legal, tá? Tem Não, sim, tipo assim, é porque não tem prova, tipo, não tem um vídeo de um macaco evoluindo para um humano, entendeu? Não tem uma prova muito concreta, mas, por exemplo, assim, então. Você já viu, tem uma girafa que, tipo, as pernas dela são de zebra. Então, tipo, já dá, você consegue imaginar uma girafa, uma zebra evoluindo para uma girafa, ou alguma coisa assim do gênero, entendeu? Mas, tipo, é uma coisa muito... É embasada, assim, em coisa que não tem um fato concreto, sabe? Que, tipo... Então, é tudo muito... Inclusive, então, é isso que eu estou dizendo. No darwinismo, quando você lê o livro de Darwin, A Origem das Espécies, que ele escreveu há mais de 200 anos, ele não afirma nada. Isso é um fato interessante. Ele fala assim, né? Acredita-se que, pensa-se que, mas ele mesmo não afirma absolutamente nada, entende? Então, assim, ele não... Aí, antes de morrer, pior, Darwin, ele era Isso ninguém conta. A maioria não conta essa história. Darwin era um pastor da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, lá, da rainha da Inglaterra, lá. A mesma lá que começou com Henrique VIII, queria se divorciar, né, para casar-se com a Ana, etc. Tal, da esposa. Ele fundou a igreja da Inglaterra, né, que é a igreja episcopal, que é a igreja anglicana. Ele era pastor da igreja da Inglaterra, Darwin. Aí ele começou com essas ideias. Ele era criacionista. Ele acreditava no relato do Gênesis, da Bíblia, enfim. Aí, antes de morrer, ele chamou uma série de pessoas, de amigos, etc. Tal, inclusive aqueles que se tornaram discípulos dele. O Spence, por exemplo. Aí ele diz o seguinte: esquece tudo que eu escrevi, porque eu nunca, até certa forma, corroborando com esse pensamento que você falou aí, Gabriel, eu nunca consegui achar o elo perdido, esse elo aí que prova essa ligação concisa entre, né, as espécies. Ele mesmo desistiu da teoria. Acontece que... porque era muito da imaginação, tipo assim, exatamente. Ele imaginava que poderia evoluir, ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, era muita imaginação. Ele não tinha muito empirismo ainda para comprovar. Só que aí tinha um discípulo dele, que é o Spencer, que ele que deu propulsão à teoria da evolução, principalmente aí discutindo e falando depois sobre a mutação no processo que ocorre ao acaso, né, espontâneo. Mas aí surgem vários problemas. Aí em 2000, no século já entrando aí, 2001, no século 21, aí você tem, então, alguns cientistas já se embasando a partir da evolução do genoma mesmo, né? Pegando a partir da questão genética. Aí você tem um embasamento, que dá para você ver, por exemplo, assim, quando você compara os mamíferos, de uma forma geral, o DNA deles, praticamente, eles são 95%, eles são idênticos, certo? Se você pegar os cordados, você pegar, por exemplo, o peixe e o homem, que é cordado, que é vertebrado, então, se você pegar ele, você vai ver que o DNA, ele mais ou menos 75% é tudo igual, as bases. Aí você vê uma linhagem comum. Aí é diferente. Aí isso também não é parâmetro para você crer nisso, crer naquilo, nada disso. Não é crença. E se você contar, você analisar um fato que você está vendo. Agora, a questão de Adão e Eva, tem um detalhe interessante, que, por exemplo, a questão da tradução do hebraico, né? Aí fala assim, mas a mulher foi feita da costela do homem, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Costela do homem, né? No texto do relato lá de Gênesis, né? Que Deus retirou a costela do homem e dessa costela ele criou uma auxiliadora. Bom, ninguém discute, na medida que você crê num Deus todo-poderoso, né? Onipresente, onisciente, ninguém discute se esse Deus teria a condição de formar uma mulher a partir da costela do homem. Claro que não, né? Dentro da crença religiosa. Agora, na verdade, a palavra costela, que é usada na tradução no hebraico ali, não é costela, na verdade.
A palavra usada para costela, que é derivada do sumério antigo, significa vida, na verdade. Então, o que o relato bíblico ele quer passar, que o homem ele foi criado e a mulher foi criada a partir da vida do homem. Então, assim, não muda muito agora. Aí o pessoal começa a imaginar, né? Será que aí entra aquela questão da Arca de Noé, né? Aí colocou todos os animais dentro da arca, alguns ficaram fora, né? Aí como é que ficaram ali? Ah, eles hibernaram. Então, tudo isso envolve crença, envolve fé, certo? E a fé é interessante, a fé é um fator muito importante do aspecto psicológico. Você vê pessoas que muitas vezes, assim, estão muito doentes, estão com doença, às vezes até que, do ponto de vista médico, não tem mais jeito, e a pessoa ela consegue suplantar muitas vezes essas situações, consegue uma sobrevida maior, porque ela acredita na sua recuperação. Ela acredita em Deus, ela tem uma fé nisso. Isso é interessante, isso é um elemento. Você, Zé, tipo assim, o que você acha que é a mais plausível que aconteceu? O que você crê, sei lá, crença religiosa ou científica? Não, eu sou de formação protestante, né, meu caro ilustríssimo. Eu sou presbiteriano, formação minha religiosa. Inclusive, eu sou professor de teologia sistemática da Igreja Presbiteriana do Brasil, da IPB. Aí, Machado, vocês têm as IPI, né? Eu não manjo muito, eu não sou muito de igreja, essas coisas. Então, é presbiteriano independente. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou da IPB. Eu sou presbítero, inclusive. Então, assim, eu estudei Bíblia, estudo Bíblia, hebraico, grego, aramaico, as linguagens da Bíblia, desde os 11 anos de idade, cara. Desde os 11 anos eu comecei a estudar. Exatamente porque eu tenho até hoje, eu tinha que esclarecer algumas coisas, que eu ouvia as pessoas falarem, mas não entendia, então eu queria esclarecer, eu queria ter meus próprios pontos de vista. Mas sim, é claro, eu sou protestante, eu sou presbiteriano e tal, eu faço parte da ala reformada da igreja, não sou daquela linha, tem a linha evangélica no Brasil, por exemplo, que é a linha pentecostal, neopentecostal, esse pessoal aí do Edir Macedo são os neopentecostais, né? R.R. Soares. Mas você acredita em Adão e Eva? Não sou dessa linha, sou da linha conservadora. Como é que é? Você acredita em Adão e Eva e que Deus criou todas as coisas? Isso é provável. Aí a pergunta seria assim: isso pode ser provável? Pode. Isso pode ser provável. Uma mente inteligente pode ser criado. Agora, outra coisa que pode ser provável também, analisando direto assim, o que pode ser provável, né, cientificamente? Deus pode ter criado todas as coisas? Sim, pode ter acontecido assim, não tem problema nenhum em ter uma crença nesse sentido. Isso tem respaldo. Agora, Deus pode ter usado, por exemplo, o processo de evolução para que as coisas chegassem a tal estágio? Também pode ser. Tá? Eu só não acredito que tem um livro até muito bom sobre essa questão que chama Linguagem de Deus. É um cara que é protestante, eu acho que é da igreja anglicana, do Darwin mesmo. Não, luterano, aliás, é da igreja luterana. Lá europeu, ele escreve um livro, ele é o segundo dos que fizeram pesquisas sobre o DNA, etc. Tal. Aí ele escreve um livro mostrando, né, como que é possível, hoje, nos dias de hoje, você ter a sua religião, você crer em Deus, né, e crer que Deus pode ter usado a linguagem, né, do DNA na evolução das espécies. Eu só não creio, por exemplo, que nem muitas vezes é um negócio meio assim, a pessoa que é evolucionista, normalmente eles são ateus. Obviamente que eu não sou ateu, né? Eu creio, obviamente, em Deus, porque da perspectiva lógica, você não crer em Deus, eu acho que é uma insanidade, de certa forma, se você analisar. Por quê? Vou dar um exemplo. Porque, tudo veio do caos, tudo veio de uma explosão cósmica, tudo foi se organizando, etc. Tal, mas sem uma mente inteligente para organizar todas as coisas, não tem sentido. Então, matematicamente falando, isso é improvável e impossível. Então, por exemplo, se eu pego aqui, um celular, se eu pego aqui um mouse, negócio simples, cheio de pecinha e tal,
Aí você tem que ter uma plaquinha que alguém teve uma mente que teve que organizar esses, né, para montar esse mouse aqui, ó. Agora, o mouse é um negócio simples, ó. Agora, eu admiti que isso aqui pode vir, né? Eu vou explodir aqui essa salinha aqui, vou explodir esse quartinho aqui. E esse mouse aqui vai formar sozinho. Um mouse que é um negócio simples, bom, em milhões, bilhões de anos isso vai acontecer. Matematicamente, você pode achar uma probabilidade ínfima de que isso aconteça, mas tecnicamente é quase impossível, praticamente. Então, se o mouse, que é um negócio simples, eu preciso de uma mente para coordenar a sua formação, agora você vê a complexidade que é o nosso corpo, que é o universo, que é o planeta Terra, para ser produto do acaso. É igual você fala para mim assim, mas pode ter acontecido o Big Bang, né, a grande emanação de energia original? Pode, perfeitamente, pode ter acontecido o Big Bang. Eu não vejo nenhum problema. Só que, para mim, o que não aconteceu foi uma explosão casuística. Se houve uma explosão, a gente vai ver as leis da física aqui, da ação e da reação. Quem provocou essa explosão? Então, a terceira lei de Newton, ele fala, toda ação corresponde a uma reação. Então, quem que provocou essa explosão ou essa emanação de energia? Surgiu do nada? O que era antes de todas as coisas? Então, assim, são conceitos que parece que é irracional. Aí, muitas vezes, quando você abraça só a linguagem da ciência, você fica sem explicar muitas coisas. Então, tem situações, por exemplo, que a medicina não vai além, aí a pessoa é curada, por exemplo, a pessoa, sei lá, recebe um milagre ou algo do gênero. A medicina não explica, fala, então, não sei o que aconteceu. Então, acho que a gente tem que sempre usar aquele jargão shakespeariano lá de Hamlet, né? Que o William Shakespeare escreve lá sobre Hamlet, que perdeu o pai, etc. Tal, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? E depois também no Pentateuco, lá na Torá, nos 5 livros iniciais da Bíblia, lá que são os livros que os judeus, né, têm como base e gostam muito, tem o último livro, Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 29, eu acho interessante uma expressão que ele usa. Ele diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas nos pertencem. Então, tem coisa, por mais que nós tenhamos avanço na ciência, vai ficar encoberto mesmo. Tem coisa que a gente não vai ter uma explicação plausível, uma coisa assim. Então, assim, eu acho que a gente... Tem muita gente assim que fala assim, aí faz da ciência e fala, eu sou ateu, eu só creio nisso, naquilo, creio no racionalismo. Você crê numa série de coisas, só que essa pessoa, na verdade, ela não é uma pessoa ateia. É uma pessoa que crê na ciência. Então, ela faz da ciência a sua própria divindade, o seu próprio Deus. Mas isso é um pouco... Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Porque eu vejo... porque isso fica até um pouco meio estranho, porque, por exemplo, o cara fica sem resposta para algumas coisas. Exatamente. Então, acho que a gente... cara, não sei. Então, como é que você acredita nisso? Então, ficar só no não sei. Então, eu sei que nós temos, é o que eu estou dizendo, nós temos limitações, nós não temos resposta para tudo, a ciência não tem resposta para tudo, a religião oferece algumas alternativas, mas tem muita coisa que ainda fica encoberta, mesmo dentro da própria religião, tá? Também analiso, assim, eu acho, assim, os absurdos que você vê em nome da religião, tem esse lado também, né? Pessoas acreditarem em coisas absurdas, né? Tanto que eu sou da ala de 1500, lá da Reforma Protestante, eu sou da ala de 500 anos, a ala histórica da igreja, não tem nada a ver com esses movimentos mais novos aí, tá? Que a pessoa vai na igreja porque acha que vai ganhar dinheiro, que vai ser curada disso, vai ser não sei o quê. Então eu acredito que nem se falou, não é o cara foi lá, deu um estalo de dedo e pronto, tudo, cara. Ele foi colocando, tipo, pessoa para coordenar, não foi, tipo, sabe, num estalar de dedos já se criou mas tudo. você acredita que teve uma mente inteligente que coordenou todos esses episódios. Por trás de tudo, exatamente. Eu também acredito nisso. Aí o grande problema é que muitas vezes, desde a da Idade Média, o pessoal coloca ciência e igreja, que era assim mesmo, né, em pé de briga, né? E esse pensamento ele perdurou na Idade Contemporânea, aí você divide e tal. Eu não vejo assim, sabe? Eu vejo que
um pode ajudar o outro, né? Um pode trabalhar em benefício do outro. Por exemplo, aí você vai no médico, o médico fala para o indivíduo assim, olha, você está com, sei lá, vamos pegar uma doença hoje, uma das doenças que mais matam, que é o câncer, né? Vamos pegar o câncer. O médico fala para o indivíduo assim, olha, você está com câncer, a gente vai ter que começar a fazer um tratamento, tá? Com quimioterapia, para diminuir o tumor, melhorar a sua qualidade de vida, blá, blá, blá. Aí, o médico está oferecendo ali um tratamento. Aí a pessoa chega em casa, fala para a família, eu não vou fazer o tratamento, porque eu acredito que Deus vai me curar. Então, o que acontece? Você tá transferindo a sua responsabilidade para Deus. Deus, ele tem o poder, ninguém discute, Deus tem o poder de curar câncer, Deus tem. Mas só que Deus também, ele deu à ciência a condição para um tratamento para o câncer. Então, na verdade, em primeira instância, Deus ele está te oferecendo a oportunidade de tratamento através da medicina também. Então, as pessoas, muitas vezes, no radicalismo religioso, né? Eu não vou porque eu sei, eu creio que Deus... Não. Você pode crer que Deus vai te curar. Eu acho que você tem que ter um meio termo. Também. Então, assim, uma coisa, a ciência não exclui a religião. Entende? Eu vejo assim. Agora, tem gente que é muito... E a religião também não exclui a ciência, por exemplo. Não, nem de forma alguma. Pelo contrário. Se a pessoa tiver o mínimo de plausibilidade, ela vai falar para você assim, você vai ao médico, né? Ele vai te passar a medicação e faça o tratamento que ele pede. Então, essa é uma pessoa, né? Ou uma pessoa da religião plausível. Né? Porque é aquela história, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando acontece com outra, aí o cara fala, não, você tem que acreditar, você vai ser curado, não sei o quê. Tem muita gente que faz esses discursos, aí você vê até na televisão. Aí, quando acontece com a pessoa mesmo, ela vai lá, se interna lá no Albert Einstein, né? Com um líder religioso, não sei o quê, para fazer tratamento. Aí, quando é nele, aí a ciência serve. Quando é para o fiel, aí só a fé serve, né? Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Eu acho que esse equilíbrio ele é salutar e bom para todos. Agora, uma coisa que a gente nunca pode perder, né, que eu até brinquei aquela hora, perguntei para você se você acreditava no terraplanismo, a gente não pode perder o espírito crítico. Isso é fundamental para o gênero humano. Tá? É fundamental você questionar as situações. Não é porque eu te falo uma coisa aqui que você vai ter isso como uma verdade absoluta. Não é porque você tem lá um líder religioso seu, um padre, sei lá, um pastor, ele fala aquilo, aí você admira aquela pessoa. Não, ele é humano igual você. Ele pode estar falando uma grande bobagem. Então, você não pode perder, não, mas eu creio no que ele fala. Não, você tem que questionar muitas vezes. Você tem que ter uma mente para questionar. Você não é obrigado. Aí o cara chega e fala para você assim, não, a Terra é plana. Peraí, é plana? Mas eu tenho aqui imagens de satélite que provam o contrário. Então, como é que você vai me explicar essa questão? Então, né, a gente não pode ser... O grande problema do gênero humano é a ignorância. A gente não pode ser ignorante. Mas vamos voltar aqui. Falamos sobre outros assuntos também. É bom, às vezes, a gente conversar sobre outros assuntos. Mas, dentro de tudo isso, o mais importante de tudo, é o respeito mútuo, tá? Aí, assim, por mais absurdo que a pessoa te fale, não é querer desmerecer, fazer gozação com a crença, ou com isso, ou com aquilo, não. Você poder estabelecer um raciocínio, uma lógica, uma conversa, etc., tal, né? Com a pessoa. Uma vez uma pessoa estava dando uma palestra para alunos de biologia, uma pessoa perguntou para mim assim, mas Ana, eu sou ateu e você não é ateu, você crê que Deus existe. Eu falei, eu creio que Deus existe. Ela falou, mas então não tem jeito, como é que eu vou explicar a teoria da evolução? Eu creio na evolução. A pessoa me falou, o aluno falou, como é que eu vou explicar isso, né? Porque eu sou ateu, ele falou isso, eu sou ateu, eu não esqueço. Eu falei, não, você não é ateu. Ele falou, não, eu sou ateu. Eu falei, não, nós dois cremos. Ele falou, não, eu não creio. Eu falei, cremos. Né? Ele falou, mas como que eu creio se eu sou ateu? Eu falei, não, nós dois temos um modo diferente de pensar. Eu creio que Deus existe, você crê que Deus não existe. Então você crê em alguma coisa. Você crê que Deus não existe. Ele falou, eu creio que Deus não existe. Ele falou, então você crê. Ele parou assim, olhou para mim, né? Eu sou ateu, mas eu creio que Deus não existe. Então, você crê em alguma coisa? E eu creio que Deus existe. Então, a gente pode conversar que nós dois cremos em alguma coisa. Então, isso
não impede a nossa comunicação, entende? Aí nós conversamos. Não, mas tem gente que é muito ignorante. Tem até. Ele já Tipo, entra, o cara não quer ouvir tua opinião. Não, independente. ele quer Entendeu? muitas vezes a pessoa ela quer colocar a opinião dele na tua cabeça. É diferente, né? Ele não quer te ouvir, ele quer te criticar. E quer que você pense igual a ele. Isso não existe. Então a gente, assim, tem que ter espírito crítico? Tem que ter espírito crítico. Tem que pensar. A gente vai tratar de um assunto que nem um aborto, que nem eu falei para vocês aquele dia. Mas a gente tem que. Aí a pessoa colocou assim, ó, na cabeça. O aborto, por exemplo, é infanticídio. Então ela tem essa definição de aborto. Ponto. Mas nós temos alguns casos, né, que é difícil a gente falar pelos outros, que é o caso que acontece, estupro, esses casos aí. É difícil a gente, para a gente falar sobre o aborto em si é fácil, né? Mas aí para a pessoa que está passando por aquilo, que foi estuprada, uma pessoa, para o bandido, para o estuprador, etc. tal, né, pensar é complicado. Então a gente analisa. É difícil a pessoa, por exemplo, assim, ela acredita no infanticídio, por exemplo, que o aborto é um infanticídio. É difícil ela ter uma mente para pegar o que a outra pessoa está falando e tentar compreender. Às vezes o cara fica só no pensamento dele, e, tipo, nada que a pessoa falar vai mudar o pensamento do cara. Porque pensamento muito fechado, né? Que a gente fala. Aí você tem que ter, a gente tem que ter a mente aberta no sentido. Não para você mudar seus pontos de vista, não é isso só. Você pode até mudar os pontos de vista, mas não é isso. Você tem que ter a mente aberta para entender por que, que o outro tem aquele ponto de vista. Por que, que aquela mulher, por exemplo, que foi estuprada, ela resolveu abortar, né? A gente colocar no lugar daquela pessoa. Mas não é que você vai concordar, etc. Não, você pode ter o mesmo ponto de vista. Mas entender, não é só criticar, entende? Porque muitas vezes nós somos especialistas em apenas criticar, né? Nós criticamos. Agora, não, tem muitos assuntos, então, assim, que às vezes você lança para a galera, né? Você fala aquilo que o povo quer ouvir, aí todo mundo fica, ai, que coisa, ele pensa igual a mim e tal. Mas eu não sou muito disso, não. É aquilo que você falou outro dia aí, Gabriel. Você falou um negócio aí muito sério, um negócio muito interessante que o professor Paulo Roberto mencionou, a questão da esfera e os dois opostos da esfera, que na verdade eles acabam se igualando, né? É mais ou menos por aí também, eu penso assim, aquela situação que você colocou. Nada ao extremo é bom, né? Exatamente, quando você se torna extremo, seja direita, seja esquerda, qualquer coisa, você se torna muito próximo, na verdade, em vez de se tornar distante do outro, né? A mesma coisa que o outro postula, você postula de uma outra linguagem, mas é muito parecida. É mais ou menos isso mesmo. Extremismo é complicado. Olha só. Vamos ver aqui, então. Ó. Então, aqui você tem o brometo, -1, iodeto, -1, o oxigênio, -2, o enxofre, -2, o seleneto, -2, tá? Então, você vai calcular o NOx aqui, ó. Outra coisa. Quando você tem o hidrogênio, normalmente o NOx dele é +1. Tá? Mas há alguns casos que nós temos aqui, os hidretos, quando eles estão ligados a metal, exclusivamente ligado a metal, ele apresenta, então, NOx -1. Então, o hidrogênio é aquele caso de ambiguidade, né? Uma hora ele é negativo, outra hora ele é positivo. Uma hora ele perde um elétron para ficar estável, ele se torna um próton, H+, outra hora ele ganha um para ficar com 2, aí ele ganha 1, fica com -1. Tá? Aí se torna um ânion. E o oxigênio, na maioria das vezes que a gente vai calcular aqui, sempre ele vai ser -2. Então, esse primeiro hidrogênio é +1, esse oxigênio é -2, então fica fácil para a gente estabelecer aqui os NOx. Então, vamos ver aqui como é que é, Zé? Como é que a gente pode estabelecer os NOx aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, ó. Olha como é fácil. Primeiro, a soma dos NOx aqui tem que dar 0, Zé. Então, o hidrogênio e o oxigênio eu já sei. O hidrogênio, quando ele está à esquerda, principalmente, sempre ele é +1. Tá? E o oxigênio, ele é -2. Tá? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes -2, vai dar -6. Até ele faz aqui, ó. 3 vezes -2 vai dar -6, ó. Um hidrogênio que eu tenho aqui, né? Então, ó, um hidrogênio vezes 1, +1 vai dar +1. Então, +1, mais o nitrogênio, que eu não sei quanto que é o NOx dele,
Normalmente o NOx que varia é aquele que está no meio, tá? É o NOx do átomo central, que é o átomo do meio, mais o NOx do nitrogênio, mais 3 vezes 2, que é igual a zero. Então, se somar todos eles aqui, do hidrogênio, do nitrogênio e do oxigênio, que eu tenho 3, você olha no pezinho dele aqui, ele tem 3, tudo isso vai dar zero, tá? Então, ó, NOx do hidrogênio mais 1, NOx do nitrogênio eu não sei, mais 3 vezes menos 2 igual a zero. Então, mais 1 mais o NOx do nitrogênio, 3 vezes menos 2 deu menos 6, tudo isso dá igual ao quê? A zero. Então, se eu pegar aqui, ó, menos 6 com mais 1, vai dar menos 5, tá? Aí, se eu passar esse menos 5 para cá, vai dar mais 5. Portanto, ó, o NOx do nitrogênio aqui, ó, é mais 5. Ah, Zé, então, dá para eu fazer isso aqui no olho, né? Dá, ó. Se aqui vale mais 5, aqui vale quanto? Aqui vale mais 1. Então, dá mais 6 esses dois aqui, ó. Mais 6. 3 vezes menos 2 deu menos 6. Quanto que é mais 6 menos 6? Dá zero, tá? Sempre a soma tem que dar zero. Nossa, então é facinho, Zé. É fácil. É uma matéria, como tantas outras aí, ó, uma matéria altamente medíocre, tá? Então, agora sim, ó, você vai ter aqui um outro exemplo, então, de NOx. Então, você tem aqui o dicromato, que a gente chama aqui de dicromato de potássio. Zé, eu tenho 2 potássios. Aí eu tenho cromo aqui no meio, tá? E tenho oxigênio. Tenho 2 cromos e 7 oxigênios. Como é que eu vou calcular esse NOx? Isso é muito fácil, muito babaquinha, coisinha de criança mesmo, tá? Dá uma olhadinha aqui. Como é que eu vou descobrir esse NOx aqui, ó? Aí você sabe que o potássio é do grupo 1. Então o NOx dele é mais 1. O cromo está no meio, ele apresenta NOx variável, vai depender, tá? E o oxigênio é menos 2, é. Então, se eu sei que o potássio é mais 1, e se eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2, como é que eu calculo aqui o do cromo? Então, Zé, e numa prova de vestibular, por exemplo, eu tenho que guardar... Não, por exemplo, por que você sabe que é mais 1? Porque quando eu vou no grupo 1 da tabela periódica, todos eles pedem um elétron, então todos eles ficam mais 1 mesmo. Quando você vai no grupo 2, todos eles ficam mais 2. Então, do grupo 1 e do grupo 2, é comum você ter, então, tá, elementos mais 1 e mais 2. Como a tabela periódica ela está sempre na parte de trás, uma prova de vestibular que você vai fazer, então é fácil você identificar que aquela carga ali, por exemplo, é mais 1, tá, do potássio. Aí, Zé, então o que eu faço aqui? Você faz assim, ó, 2K, que é 2 potássio, a soma deles aqui tem que dar zero. Você faz 2K mais 2Cr mais 7O, tá? Que vai dar igual a zero. Então, se você tem 2K, então você faz 2 vezes. Cada K tem carga de mais 1. Então, 2 vezes mais 1, mais, ó, cada cromo, eu não sei o NOx dele ainda. Quero descobrir o do cromo, eu só sei do potássio e do oxigênio. Então, você vai fazer 2 vezes o NOx do cromo, tá? Mais 7 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Então, aqui, Zé, dá para eu calcular? Dá. Então, olha só aqui, ó. 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes o Cr aqui, vai ficar 2Cr, que é o NOx do cromo. 7 vezes menos 2 deu menos 14. Tudo isso igual a zero. Então, aqui, ó, mais 2 com menos 14 vai dar menos 12. Então, 2 NOx do cromo menos 12 é igual a zero. Então, esse menos 12 passa para cá, mais 12. Aí eu quero saber, então, de 2 cromos, quanto que é o NOx de cada um? Então, 2 igual a 12, então o 2 que está multiplicando desce dividindo. Então, o NOx do cromo que vai ser mais 6. Então é mais 6? Será que está certo? Você vem aqui e confere, ó. 2 vezes mais 1 deu mais 2 aqui. 2 vezes mais 6 deu mais 12. Mais 12 com mais 2 deu mais 14. 7 vezes menos 2, menos 14. Então, mais 14 com menos 14 deu 0, Zé. Então, tá certo, tá? Aí você tem o NOx do cromo aí, que é mais 6. Ô Zé, e quando eu estou calculando um íon? O íon é aquele elemento que tem a carga aqui em cima, né? Que nós vimos, inclusive, nas aulas anteriores. Quando eu estou calculando aqui o NOx de um íon, Zé, como é que eu vou estabelecer esse NOx de um íon aqui, hein?
Aí, ó, quando você tem um composto, o composto ele não tem carga nenhuma, beleza? Ele não tem carga nenhuma, o NOx dele é igual a zero. Como ele não tem carga nenhuma, então o NOx é igual a zero. Agora, quando você tem um composto químico, aliás, quando você tem um íon, ele tem uma carguinha aqui em cima, ó. Essa carga dele aqui, por exemplo, é -1, tá? A carga de todo o composto. Então, quando eu vou calcular o NOx desse íon aqui, por exemplo, que é o permanganato, tá? Como é que eu calculo, Zé? Ó, a somatória dos NOx aqui tem que ser igual à carga do íon. Se é igual à carga do íon, tem que ser igual aqui, ó, a -1. Então, a somatória do NOx tem que ser igual a -1, que é a carga do íon. Ah, se esse íon tivesse carga -3, a somatória teria que ser igual a -3. Ah, então é fácil. Vamos fazer, então. Eu sei que o oxigênio é -2, cada oxigênio, e eu não sei aqui do manganês. Ó, manganês eu quero descobrir. Então, você coloca aqui o manganês, que é o Mn, que é o NOx do manganês, que você quer saber. Mas, quantos oxigênios eu tenho, Zé? Eu tenho 4. Então, 4 vezes o NOx do oxigênio, tá? Tudo isso igual a -1, que é a carga do ânion, ou a carga do íon negativo, que é o ânion. Então, aqui você tem o manganês mais 4 vezes -2, que é igual a -1. Então, quanto que é 4 vezes -2? Vai dar -8. Mais o NOx do manganês, que é igual a -1. Então, aqui, ó, o manganês -8 igual a -1. Esse -8 aqui, ó, eu vou passar ele para cá com o sinal trocado. Aí, quando eu passo ele para cá com o sinal trocado, é mais 8. Aí, mais 8 com -1 dá mais 7. Aí, eu descobri que o NOx do manganês é mais 7, Zé. Tá certo, Zé? Tá, porque, ó, se o manganês é mais 7, eu tenho 4 oxigênios, cada oxigênio é -2, então 4 vezes -2 dá -8. -8 com mais 7, eu vou ter aqui -1, tá? Que é a carga do ânion, que é a carga desse íon. Nossa, então é bem facinho, né? É. Olha esse aqui que medíocre, ó. Aqui, Zé, ó, a carga dele tá dando quanto aqui? Tá dando mais 1, Zé. É, mais 1. Então, a soma do NOx dele aqui tem que dar igual a 1, ou mais 1, tá? Aqui eu sei que cada hidrogênio, nós vimos que ele tem carga mais 1. Então, 4 vezes mais 1 dá mais 4. Mais 4 aqui, ó. Qual o número somado com mais 4 para dar mais 1 no final? Não seria -3? Então, -3 com mais 4 vai dar mais 1. Então, esse nitrogênio aqui, ó, ele tem NOx -3. Nossa, Zé, então, isso aí, tá? É bem fácil, né? É fácil. E um detalhe, quando a gente está trabalhando com NOx, a gente sempre vai trabalhar com números inteiros, tá? A gente nunca vai trabalhar aqui com NOx com números, como é que chama? Números fracionados. Sempre com números inteiros. Ah, então, Zé, vamos determinar, para a gente fechar essa parte da aula aqui, vamos determinar o número de oxidação do manganês, tá? Das espécies químicas que nós temos aqui, ó. Ah, Zé, aqui você tem o manganês, o dióxido de manganês. Olha como é que é fácil, ó. Eu sei que o oxigênio vale -2. Então, 2 vezes -2 deu -4. Qual o número somado com -4 para dar zero? Aqui não tem carga, ó. Mais 4. Então, o manganês aqui é mais 4. Eu sei que o flúor, pela tabela periódica, ele é -1. Então, 3 vezes -1 deu -3. Qual o número somado com -3 para dar zero? Ah, é mais 3. Então, esse manganês aqui ele é mais 3, é. Tá vendo? Ó, eu sei que o potássio é mais 1. E sei que o oxigênio é -2. Aí, quanto que vai ser o manganês? Facinho, ó. 4 vezes -2 deu -8, tá? -8 com mais 1, Zé, deu -7. Qual o número somado com -7 para dar zero? Então, quer dizer, mais 7. Então, significa que o manganês aqui, ele é mais 7, Zé. Facinho, Zé. E aqui? Aqui ele tem carga. Qual que é a diferença? Em vez de eu colocar que a somatória aqui é igual a zero, eu vou colocar que a somatória aqui vai ser igual a -2, tá? Então, vamos lá? 4 vezes -2 deu -8. Qual o número somado com -8 para dar -2 aqui, ó? Vai ser o mais 6? Então, o manganês aqui vai ser mais 6. Então, o manganês aqui, ó, mais 6 com -8 vai dar -2, que é essa cargazinha aqui do NOx. Beleza? Então, você vê que é muito simplesinho, muito bobinho, tá? Depois vocês podem fazer os exercícios aí referentes ao NOx.
Vamos sair da química agora e vamos para a física. Deixa eu só liberar aqui. Aí depois, já na próxima aula, talvez na aula de amanhã, a gente pode continuar, aliás, o caderno 3, né? Deixa eu parar essa apresentação aqui para a gente entrar na física aqui agora. Então tá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Compartilhar. Física, né? Nós paramos, acho que na primeira lei de Newton, né? Que a gente terminou o movimento circular na aula passada. Nós estamos no caderno 3. Caderno 3. A gente vai com movimentos circulares, nós terminamos. Agora vai começar uma parte bastante fácil da física, e de certa forma aqui, ó, nós já vimos aqui, está falando aqui da Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, aquela expressão que é muito utilizada, né? Que a força esteja com você, né? Aquela conotação que é utilizada. Eu não consegui assistir um filme desse até hoje, Zé. Eu começo, só que eu acho ruim demais da conta. Eu acho fera demais. Eu coloco lá, aí o cara aparece um maluquinho verde com a cara amassada, eu já falo, caralho. Aí eu já porque você não assistiu a sequência toda, você tem que assistir a sequência toda. Então, isso que é desde foda. a década de 70, é muito fera. É que nem Harry Potter, tipo, eu não gostava, só que aí eu assisti o primeiro, aí depois o segundo, depois o terceiro, aí eu gostei, entendeu? Então, porque já o Harry Potter já é questão mais mística, né? Aquela questão do bruxinho e tal. Mas esse aqui é legal, que envolve muita ficção, né? Envolve muita ficção científica. Então, tanto Guerra nas Estrelas como Jornada nas Estrelas, não sei se é porque eu criei, eu Perdidos no Espaço também, eu cresci vendo isso, né? E desde moleque, aí você acostuma com o negócio também, você acaba gostando muito, né? Então, na tua época você estourou, não estourou? Estourou. Na verdade, foi final da década de 70. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Jornadas foi 80 e alguma coisa, 82, 83. Eu assisti Guerra nas Estrelas, eu já estava gostando de cinema, era moleque e tal, já estava com 10 anos, 83, eu estava com 10 anos. Então aí, nossa, foi um maior sucesso, não tem noção. Harrison Ford fazendo papel, aí tinha o Luke Skywalker, é fera demais. Mas, assim, muitas vezes a gente usa essa expressão, que, aliás, o filme usa essa expressão, né? Você fala que a força esteja com você, tá? Então, você tem aqui, né? A força é o que dá ao Jedi o seu poder. É um campo de energia criado por todas as coisas físicas. Ela nos cerca e penetra e conecta todas as galáxias, tá? Então, isso aqui é uma expressão muito comum, uma expressão do próprio livro, tá? Mas será que força é algo que está com a gente? Ou será que força é algo que a gente pode exercitar sobre a matéria? Vocês já viram aquela situação em que o Superman, né, ele dá aquele salto, já sai voando, etc. Tal, aquela questão de ficção científica? Aí eu perguntaria para vocês assim, você, Gabriel, você acha que é possível acontecer da forma que acontece, assim, do nada, ele sai da imobilidade, já sai voando? Você acha que daquela forma que é apresentado, fisicamente aquilo é possível, é provável ou não? Porque nessa parte da física aqui, na dinâmica, a gente vai estudar muitas coisas envolvendo aqui nas leis de Newton, envolvendo essa questão que envolve força, que envolve período estacionário, você ficar na inércia, você envolve ação e reação. Será que é possível um indivíduo do nada, assim, ele dá um salto e sair voando, fisicamente falando? O que você acha? Eu acho que não, talvez mais para frente, com a ajuda de máquina, essas coisas, tipo, da tecnologia. Não, agora só o ser humano, cara, eu acho que... Não, eu estou dizendo o seguinte, vamos... É que eu talvez não tenha formulado direito a pergunta. Hoje nós não temos condição de fazer isso, óbvio, de um homem fazer isso, a não ser que ele tenha nas costas dele lá, tem aquele dispositivo que liga uma turbina para ele voar, tá?
mas ele tem uma turbina. Eu digo assim para você, vamos melhorar a pergunta. Se realmente o Superman existisse, numa situação, né, que a gente sabe que não existe, mas se ele tivesse aquela característica de voar, é possível, né, o Superman sair da imobilidade daquela forma que ele sai e sair voando, se ele tivesse a condição de voar. É possível? Da forma que é retratada no filme? Você acha que é possível ou não? Então, tipo, o que que eu imagino? Eu imagino que o cara não é assim, tipo, o cara dá um pulinho e já sai voando. O cara tem que, tipo, ter um preparo, tipo, que nem um avião. Um avião não é assim, velho. Tipo, Então, você, você tem pum, que, sai voando. tem que ligar uma turbina, né? Você tem uma pista de pouso, tem tudo, entendeu? Então, Não a é grande assim, tipo, cara. questão... Exatamente. Então, a grande questão que a gente vê muitas vezes nos filmes, essas coisas, você sair voando, pulinho aí, isso aí fisicamente não existe. Por quê? Porque para você, vamos chamar assim, para você conseguir uma impulsão, você tem que exercer uma força contra o solo, para trás, e o solo teria que empurrar você para frente. Por quê? Toda ação corresponde a uma reação, tá? Que a gente vai ver na terceira lei de Newton. Aí você fala assim, mas se isso é verdade? É verdade, se eu dou um soco na parede, eu estou atuando uma força contra essa parede, e a parede ela está respondendo com uma força frontal à minha mão. Então, com a mesma intensidade que eu estou batendo na parede, a parede ela responde na minha mão. Então, por isso que quando eu dou o soco, eu sinto o reflexo do soco, porque vai doer minha mão, que é a força que a parede está respondendo. Então, se você fosse saltar do solo, para você ter impulsão suficiente, para que nem o Superman, por exemplo, ele salta de uma vez, já está lá a 3 mil metros de altitude, ganha aquela aceleração, aquela velocidade. Para que isso acontecesse fisicamente, a reação do solo para empurrar ele para cima, na força que ele teria que exercer sobre o solo, para que o solo empurrasse ele para cima, no local que ele estava no solo ali, ó, a força dele seria tão grande que faria uma cratera ali. Tá entendendo? Então, com essa cratera, é a força que ele está exercendo contra o solo, para o solo empurrar ele para cima. Então, não é uma coisa assim, eu faço aqui, já sai dando um saltinho, já sai voando. Não, não é assim que funciona. Tá? Tanto que você pega esses corredores olímpicos, etc. tal, quando eles vão dar aquele salto, aquela coisa tal, salto triplo, eles têm as limitações dele. Qual que é a limitação? Então, o máximo que ele pode atingir no salto, tá? Ele consegue saltar 7 metros, ele quase atinge lá 8 metros. Então, mas ele tem a limitação, ele tem que sair do solo, saltar e voltar. Agora, imagine o indivíduo ele subir nesse sentido aqui. Aí, fisicamente falando, ele teria que fazer um buraco. Como nós falamos já lá no início do ano um pouco, né, na química mesmo, nas propriedades da matéria, nós falamos um pouco sobre as leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton é aquela que nós chamamos de princípio fundamental da inércia. O que é o princípio fundamental da inércia, Zé? O princípio fundamental da inércia, ele diz assim, um objeto que ele está livre de forças, tá? Dependendo do local, se ele estiver aqui na Terra e não tiver nenhuma força atuando sobre ele, tá? Ele pode permanecer totalmente parado, daí você pega, sei lá, tem esse negócio aqui, da Renata aqui, ó. Aí se eu coloco aqui, ó, ele está inerte, tá? Zé, ele está inerte aqui, ele está parado, ele está livre de forças. Não tem nenhuma força empurrando, nenhuma força impulsionando nada aqui, tá? Então, se um objeto ele está livre de forças, ele pode permanecer parado. Agora, se eu tenho outro objeto aqui, ó, o mouse, se eu exercitar uma força sobre ele aqui, ó, ele entra em movimento, tá? Mas enquanto eu não exercitar essa força, ele permanece inerte, que é o princípio fundamental da inércia. Só que aí, na física, além dessa situação de um objeto livre de forças, ele permanece parado se ele estiver numa situação gravitacional. Agora, se ele estiver num local onde a gravidade é zero, por exemplo, vamos imaginar o espaço sideral, tá? Força gravitacional é nula, o que vai acontecer, Zé? Olha, Zé, se eu estiver no espaço sideral, e se um objeto, tá? Você lançou um objeto, ou o objeto ele começa a cair nesse espaço sideral, numa nave ele começa a cair.
o princípio fundamental da inércia também, ele vai manter o movimento retilíneo uniforme, constante, para sempre, tá? Ele vai seguir aquele movimento, ó. Ele foi lançar, ele tem um movimento ali de, sei lá, 5 metros por segundo. Ele vai continuar caindo a 5 metros por segundo. Por quê? Não tem nenhuma atração gravitacional que o segure. Então você vai ficar eternamente perdido no espaço se você desacoplar da nave, tá? Vai ficar lá, tá? Na gravidade zero, certo? Então, a primeira lei de Newton, ele fala sobre isso, que um objeto livre de forças, ele permanece em repouso, tá? E um objeto, tá? Em uma situação que ele está no espaço sideral, ele mantém um movimento retilíneo constante, porque ele está livre de forças e a velocidade que ele tinha inicialmente, ela é mantida. Só que tudo isso, claro, depende da massa do objeto. Então, assim, é fácil para eu deslocar o mouse, né? Uma pequena força é capaz de deslocar o mouse. Agora, se eu quero deslocar essa parede aqui, a minha força que eu vou conseguir exercer sobre essa parede aqui, ela não é suficiente para eu deslocá-la, tá? Então, para que você tenha esse princípio fundamental da inércia, esse princípio ele está baseado, tá? Que foi estabelecido lá por Isaac Newton, aquele que você vê ele pensando, aí a laranja, a maçã cai na cabeça dele, sempre tem aquele desenho dele debaixo da árvore. Ele começou a analisar, então, a massa dos corpos. Aí ele começou a dizer o seguinte, que é uma verdade também. No ambiente que você tem uma atmosfera de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o nosso ambiente, ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, nesse ambiente, Zé, quanto maior a massa, é mais difícil para eu deslocar um determinado corpo. Para eu empurrar esse corpo é mais difícil, porque a massa vai aumentando, eu tenho que exercer uma força ainda maior. Por exemplo, eu vou empurrar uma pedra que tenha 50 quilos. Eu vou ter que transpirar, vou ter que sofrer, mas eu consigo. 50 quilos dá. Se ela for meio circular, dá para eu conseguir locomovê-lo. Agora, vai empurrar uma pedra de 2 toneladas. Então ela tem mais massas, é difícil eu deslocar, você não vai conseguir deslocar, por mais força que você exerça sobre ela. Então, quanto maior a massa dos corpos, maior a sua capacidade, que nós chamamos de inércia. O que é inércia? É a capacidade dele manter-se parado, dele ficar estático, tá? Então, à medida que você aumenta a massa, maior é a inércia. À medida que você diminui a massa, menor é a inércia. Mais fácil você conseguir exercer uma força e essa força conseguir fazer com que esse objeto venha, então, a se movimentar. Então, a primeira situação que nós estudamos lá atrás, nós vimos a diferença de massa e peso, e nós vimos com vocês que peso, na verdade, é diferente de massa, porque peso é uma força, é a força-peso. O peso, lembra lá que a gente falou com vocês, ele depende da aceleração da gravidade. A massa, não. Então, qual que é a tua massa, Zé? O Zé está meio gordo, né? A massa do Zé é 85 quilos. A minha massa é de 85 quilos, tá? Então, se a minha massa é de 85 quilos, a minha massa aqui na Terra é 85 quilos, na Lua é 85 quilogramas. Não muda, certo? A massa é a mesma. Agora, o que muda? Muda o peso. O peso, ele depende do que, Zé? Depende da aceleração gravitacional. Então, aqui, por exemplo, na Terra, a aceleração nossa é próxima de... Vamos arredondar para 10, né, que a gente usa muito na física, já é o 10. Então, a minha massa aqui na Terra é 85 quilos. O meu peso aqui na Terra é 85 vezes 10, 850 newtons, tá? Aí é o meu peso, é uma força. Agora, se eu estiver na Lua, a minha massa continua 85 quilos, vamos arredondar aí de 1,70 e alguma coisa, vamos arredondar de 1,67, vamos arredondar para 2, aceleração da Lua. Agora, a minha massa na Lua é 85 quilos, mas o meu peso na Lua, 85 vezes 2, 170 newton. Então, na Lua, por causa da aceleração da gravidade menor, o meu peso é 170 newton. Aqui na Terra é 850 newton. Então, eu sou mais pesado aqui na Terra do que na Lua, embora a minha massa aqui é inalterada. Tanto a massa minha aqui na Terra quanto na Lua é a mesma, tá? Porque
O peso, ele depende da força gravitacional, e a massa não, tá? Então, aqui ele vai te dar aí as medidas de massa, que nós usamos muito. Então, na química, a gente vai usar, tá, através do sistema internacional, melhor na física, na química também, a gente vai usar pelo sistema internacional de unidades aqui, ó, a gente usa muito aqui o quilograma, tá? Quilograma. Então, lembrando que 1 quilo tem 1.000 gramas, que você aprende lá com a Vivian, na matemática, que a gente viu ainda naquelas aulas presenciais lá no início do ano, tá? E você tem também aqui, ó, uma outra medida que é muito utilizada aqui no Brasil, que é utilizada no mundo inteiro, que é a medida centímetro-grama, tá? E segundo, tá? Ah, essa medida aqui, Zé, é muito utilizada também? É. Então, nesse caso aqui, esse sistema CGS, tá? Você tem aqui grama, tá? E grandes quantidades aqui de quilo, 1.000 quilos, você tem aqui toneladas. Então, você tem que fazer aqui, ó, as conversões das massas, Ah, tem que fazer conversões de massa? Mas, basicamente, você tem que guardar isso aqui. 1 quilo tem 1.000 gramas e 1 tonelada tem 1.000 quilos, tá? Então, lembra lá daquela escalinha, daquela reguinha que a gente ensina vocês a fazer lá no início do ano, que a gente viu, né? Não só de distância, mas também de peso, tá? Então, você começa, você tem todos lá, você tem quilograma, você tem decigrama, centigrama, miligrama, tá? É a mesma coisa que você tem lá, metro, decímetro, centímetro, milímetro, é a mesma regra, tá? A única diferença é que você vai mudar aqui agora para grama. Agora, com relação à força, então, se a massa é uma grandeza que a gente chama de grandeza escalar, então qual que é a diferença mesmo, Zé? Ó, grandeza escalar e grandeza vetorial. Nós aprendemos lá, acho que no caderno 1, no livro 1, no livro 2, né? Antes nós vemos aquela questão de vetores. Então, se a força é uma grandeza que nós chamamos de grandeza, aliás, se a massa é uma grandeza escalar, a força é uma grandeza vetorial. Como que eu sei disso mesmo, Zé? Deixa eu lembrar aqui daquelas aulas lá de trás. Vamos lembrar? Ó, quando a gente fala de massa, eu falo assim, ó, a minha massa é de 80, não é seu peso. Agora que você já aprendeu isso na química e também agora está aprendendo na física, a minha massa é de 85 quilograma. Eu peso 85 quilogramas. Está errado, fisicamente falando. A sua massa corporal é de 85 quilogramas, tá? É lógico que o cara chega no açougue, ele fala para o açougueiro assim, ô jovem aí, me arrume aí, né, me dê aí, pese para mim aí, sei lá, 300 gramas de presunto. Ele fala pese, né? Porque se o cara falar assim, ó, eu vim aqui comprar uma massa de 300 gramas de presunto. Aí o cara fica olhando na tua cara assim, fica meio, né, sem entender muito. Muitas vezes você acaba usando uma linguagem mais popular, né, como se fosse peso, mas isso não é peso, tá? Peso é Se eu falar pro cara me ver 400 newtons em presunto, o cara não vai entender. O cara não vai entender, né, velho? Aí é o seguinte, você vai comprar a ração do cachorro, você vai comprar, não tem jeito. Aí você vai, aí inclusive, você pega lá um saco de ração, embaixo lá já vem escrito errado. Escrito assim, peso, né? 10 quilos, 20 quilos, né? Que lá está escrito peso lá, não está escrito massa, já está errado, né? Eles usam isso como sinônimo de massa, está errado. Então, assim, quando a grandeza ela é escalar, você fala, Zé, você tem 85 quilos de massa, quilograma de massa. Beleza. Você não vai me perguntar assim, 85 para cima, 85 para baixo, 85 para a direita, 85 para a esquerda. Ó, quando a gente fala de grandeza escalar, não depende de orientação, não depende de direção nem sentido. Ao contrário daquela setinha que a gente chama de vetor, que é a grandeza vetorial, essa sim depende do quê? De orientação espacial. Aí você fala assim, ó, Zé, eu estou exercendo aqui uma força. Aí eu vou falar para você, força para onde? Você está exercendo uma força no sentido para cima, no sentido vertical, no sentido horizontal, você está vertical para cima, né, na direção, melhor dizendo, para cima, aliás, direção vertical e direção horizontal, ou direção oblíqua, ou você está exercendo, em qual sentido? Eu estou na direção vertical, Zé, mas é sentido para cima ou para baixo? Para a esquerda ou para a direita? Está entendendo? Então, a força, ela depende do sentido em que você está aplicando aquela força. Por exemplo, o cara aqui está amassando uma lata, né?
Ah, ele está amassando uma lata. Então, ele está exercendo uma força contra a lata para amassá-la. Ah, mas então, qual o sentido? Contra a lata, tá? No sentido de dentro da lata, para que ela possa ter, então, para que ela possa ser amassada. Então, Zé, força. O que é força? Força depende da massa vezes a aceleração do corpo. Ah, então vamos lembrar aqui agora da física, vamos lembrar do movimento uniformemente variado. A massa, Zé, você falou para a gente que o normal é no sistema internacional que ela seja dada em quilograma, tá? É, dada em quilograma. E a aceleração mesmo? Você lembra da unidade da aceleração? Você lembra? Metros por segundo, não é não? Metros por segundo ao Ao quadrado. quadrado, né? Porque metros por segundo é a velocidade. Então, quando você tem metros por segundo ao quadrado, significa que um objeto está caindo. Em cada segundo, ele cai com uma velocidade de 1 metro por segundo. Por isso que é segundo ao quadrado. Em cada segundo, ele cai com a velocidade de 1 metro por segundo. Então, quando você pega a massa de um corpo, que está em quilogramas, e você multiplica essa massa pela aceleração que está em metro por segundo ao quadrado, aí você tem uma medida em homenagem a Isaac Newton, que propõe, então, o primeiro princípio, a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Tá? Então, essa medida, quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, é dada em Newton. Nossa, Zé, então essa medida é dada em Newton. É Newton. Por isso que a gente coloca aquele N grandão, tá? Que representa o quilograma vezes a aceleração da gravidade. Metros por segundo ao quadrado. E aqui ele vai dizer que quanto à natureza da força, a gente vai ver essas questões aqui, tá? Os grupos, você tem aqui as forças de contato, aquela que você vai empurrar, que está em contato direto com o corpo, tá? E aquelas forças que são forças eletromagnéticas, tá? Que você tem forças gravitacionais, eletromagnéticas, por exemplo. Vou dar um exemplo de força eletromagnética. Você sabe que aquele trem-bala, todo mundo conhece aquele trem-bala lá de Tóquio, né? Você acha que ele toca no trilho ou não, Gabriel? O trem-bala desenvolve uma velocidade. Ixi, eu não sabia, não. Eu achava que tocava. E não toca, cara. O negócio interessante é isso. Você vê, um negócio muito louco. Por quê? Você tem ali, ó, uma força de eletromagnetismo. É como se tivesse, não, há ali espécies de ímãs, entende? De polos opostos, e ali ele não chega nem a tocar. Então, você diminui muito a resistência, qualquer atrito ali, isso favorece demais o ganho de velocidade, tá? Por isso que ele anda, né, que chama trem-bala, ele anda quase como uma bala, tá? Por isso que ele chama trem-bala. Então, os caras falam que nós está longe dos carros voadores, velho. Aí, os caras falam que nós está longe de ter carro voador, véio. Então, essa questão do carro voador aí, o problema são as turbinas. Hoje, as tecnologias que nós temos mais aí, você tem a tecnologia da turbina, você teria que virar essa turbina para baixo para ele ligar essas turbinas, para ele subir, etc. tal, que seria muito complicado. E a outra tecnologia que você teria seria do helicóptero, que você teria um giro em cima de uma hélice, tá, para você controlar. Mas aí é um helicóptero, não é um carro, certo? Então, assim, e outro problema dessa questão aí dos famosos carros voadores, etc. tal, o problema é como é que você vai controlar trânsito, hein? Se já é difícil você controlar o trânsito de aviões, né? É muito complicado, porque você tem que ter um local que está vendo ali para evitar que uma aeronave que está voando em determinada altitude, ela venha colidir com outra, então você tem todo um processo ali de controle. Não, isso daí eu acho que tipo, se algum dia for inventado, tipo, não vai mudar de uma hora para outra. Pum, agora todos os carros são voadores, entendeu? Tipo, acho que vai ser, tipo, eles vão mudando aos poucos, tipo, coloca uma leizinha ali, uma leizinha aqui, uma leizinha. Aí vai mudando, quando vê, já vai aperfeiçoando, né? As leis de trânsito, tudo, entendeu? Vai aperfeiçoando. Então, assim, é possível? Hoje já Agora, de ser viável economicamente é outra história, né? Agora, estão prevendo aí que daqui 15 anos você já vai ter os primeiros protótipos aí, né? Vai ter os primeiros protótipos de carro. Então, aquilo que eu disse para vocês, ó. Aí você tem, então, uma unidade, tá? Que faz parte do sistema internacional. Então, nós vamos ter a unidade aqui que a gente chama de quilograma-força também,
que é o quilograma-força, Zé? O quilograma-força, tá? Nessas condições aqui, ele corresponde à intensidade com que a Terra atrai a massa de 1 quilograma padrão ao nível do mar, levando em consideração aqui 45 graus de altitude, tá? Onde você vai ter uma aceleração da gravidade aqui de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, na física, através do sistema internacional, ficou, tá, configurado que 1 quilograma força, ele equivale a 9,8 newtons, 1 quilograma força. Mas esses dados, nesse sentido, eles são sempre dados no enunciado do exercício, tá? Para você fazer a conversão, se é que necessite você fazer essa conversão ao término do exercício. Então, vamos ver aqui quando você está aplicando uma determinada força aqui, ó. Aí diz assim, ó, considere um garoto que puxa um armário com ferramentas em casa. Ele aplica uma força de intensidade de 50 newtons, provocando uma aceleração na massa, que por sua vez começa a colocar em movimento uniformemente variado. Pode-se afirmar que as características vetoriais da força nessa situação são as seguintes. Vamos lá então aqui, ó. Ele pegou aqui o Gabriel, é um cara que tem o fenótipo, o estereótipo aqui machadense. Olha só faltou o machado na mão, mas é o Gabriel, é a cara do Gabriel, é o xerox do irmão dele, do Dari Pérez. Então, olha só um detalhe interessante aqui, ó. O módulo da força é 50 newtons. Módulo é o número sem sinal. Agora, qual que é a direção que nós temos aqui, ó? Bom, ele está puxando aqui, ó. Esse cara aqui, meu cara, eu vou te dizer, é bastante inteligente, viu? Puxar com uma corda, né? Era mais fácil de empurrar, né? Mas tudo bem. Ele está puxando aqui o guarda-roupa dele com uma corda, no sentido que ele está exercendo uma força no sentido para a esquerda. Está puxando para o lado esquerdo dele. E na direção, obviamente, aqui, horizontal. Tá? Aí a questão é o seguinte. Se esse... Ô Zé, mas tipo assim, ele tá puxando pra esquerda, se você pegar o guarda-roupa como referente, né? Se você pegar ele tá puxando pra trás, né? Sim, dele para trás. Aí depende do ponto de vista do observador, né? Aquilo que nós vimos. Se a observação é ele é a referência, se ele for o ponto de referência, ele está puxando para trás. Agora, a gente olhando para ele aqui agora, você olhando para ele, então, você que está fazendo, por exemplo, um exercício, você que está fazendo a prova, é você que é o referencial aí para você olhar, tá? Então, ele está puxando ele para a esquerda mesmo, olhando nesse sentido. Não é a não ser que, na questão, ele pede para você usar como referencial os olhos do indivíduo que está aí projetado, tá? Perfeito, Aí, perfeito. Aí você vai ter aqui, ó, as leis de Newton. Vamos lá. Então, presta atenção. Como um módulo de 50 newtons, você consegue locomover, tá, o guarda-roupa. Agora, de repente, se ele estivesse exercendo uma força aqui de 30, aí está puxando com 30, o guarda-roupa não sai do lugar. Se o guarda-roupa não sai do lugar, por que ele não está saindo do lugar? Porque aí ele vai ter o princípio fundamental, que nós chamamos de princípio fundamental da inércia. Então, nessa primeira lei de Newton, ó, que é a primeira lei, ela vai chamar exatamente isso, ó, a lei da inércia. Lembra que nós vimos essa situação lá no início do ano, que nós falamos com vocês, ó? Aí aquilo que o Gabriel mencionou ali agora, a questão do referencial. Se você está dentro de um veículo, está dentro de um ônibus, sei lá, parece o caso aqui, olha o que está acontecendo. Se o referencial for a pessoa e a poltrona, a pessoa em relação à poltrona, mesmo que o ônibus esteja em movimento, a pessoa está parada. Mas se o referencial for um poste ou uma pessoa que está próxima aqui na parada de ônibus, quando ele olha para essa pessoa, ela vê essa pessoa em movimento, porque o ônibus está em movimento e a pessoa, então, acaba movimentando-se a partir do movimento do ônibus. Mas olha só, você tem duas situações legais aqui que tem a interferência direta, tá? Das forças. Quando você acelera, isso é muito comum quando você está num carro que tem uma turbina, tem um turbo. O carro turbo, ele tem um negócio que é legal, porque quando ele atinge uma determinada rotação no motor, e essa rotação, normalmente, ela fica entre 2.500 giros, então, já com baixa rotação do motor, ele aciona a turbina. Quando ele aciona a turbina, aí se você está segurando, na hora que você acelera,
parece que ele dá um tranco rápido para frente, uma arrancada mesmo maior para frente, que é no momento que você acionou a turbina, seja carro, seja caminhonete, etc. Tal. Ele te dá aquele empurrão para frente. Aí você tem aquela coisa, então você está assim, ó, ele acionou a turbina, então você está exercendo uma força, tá, para frente. Então você pega uma coisa como se estivesse segurando aqui, você faz esse movimento para trás, ó, que é natural, tá? Agora, quando você está freando um veículo, você exatamente tem uma força inversa, que é uma força contrária ao movimento, para que o veículo ele pare. Então, quando você tem, né, você pisou no freio ali, os freios são acionados, e você tem essa força contrária, aí você é projetado para frente, no momento da frenagem, tá? Então, ou você fica lá, ou você é projetado para frente. Esse princípio aqui, ó, é o princípio que a inércia, ela age nos corpos. Ah, mas com que velocidade você vai ser projetado? Com que velocidade você vai ser jogado para trás? Vai depender da massa, tá? Então, aqui ele vai falar que a inércia é uma propriedade que está diretamente vinculada a cada corpo. E cada corpo ele tem uma determinada massa, tá? Então, quando você tem aqui, ó, o indivíduo está totalmente estático, a força resultante dele é nula, tá? E a velocidade vetorial dele, tá, permanece em repouso. Agora, se você tiver numa situação em que esses corpos eles sofrem influência direta de uma força que o empurra para frente ou de uma força que tenta parar o objeto, tá? Aí você tem essas duas situações aqui, ó, que é a situação que você estava na inércia e você acaba, então, se locomovendo ou você acaba se movimentando. Lembrando que, se nós estivermos parado agora, uma pessoa que está na Lua, ou uma pessoa que está em outro planeta, vamos chamar assim que é melhor, um observador que está em outro planeta, como é que ele vê a gente, o Gabriel? Será que a Terra está parada? Ele vê a Terra se mexendo. Ele vai não vê, mas hipoteticamente, né? Você fala. Claro. Por quê? Porque você tem um movimento de translação e rotação da Terra. Rotação da Terra. Então, olha só. Então, nesse movimento aqui, ó, ela está girando, não está? Então, mesmo que você esteja parado agora, estou sentado aqui. O referencial é a pessoa que está vendo de cima. Então, numa galáxia mais distante, está me vendo aqui. Então, eu estou em movimento. E você sabe qual que é o movimento que a Terra ela gira? Sabe qual que é o movimento? 30 mil quilômetros por segundo. É uma pancada seca, filhão. 30 mil quilômetros por segundo que a Terra que ela gira, tá? Então, assim, ela tem uma velocidade considerável, né? Ah, mas eu não sinto porque a massa dela é muito grande, tá? Então, ó, a inércia sempre é a tendência dos corpos se opor a determinadas mudanças de velocidade vetorial. Então, quando você arranca, você cola no banco, quando você freia, você é impulsionado para frente, tá? Então, aqui você tem o princípio da inércia, que é o princípio que você estabelece, o princípio da colisão. Então, o que é o princípio da colisão? É aquilo que eu falei para vocês. Você pega, então, a velocidade vetorial. Eu tenho dois carros em sentidos opostos, e eles se colidem, eles se batem. O que acontece com esses carros aqui? Com qual velocidade que vai ser estabelecida a colisão? Se o carro A está com velocidade de 100 e o carro B está a 120, quando ele bater no outro de frente, você soma as velocidades, tá? Ah, Zé, se eu somo as velocidades, então a minha velocidade vai ser, da colisão, 220 km por hora. Nossa, Zé, que pancada, hein? É uma pancada seca e uma pancada extremamente violenta, tá? Por isso que é importante usar essas... aqui, ó, quando você bate na traseira, a pancada é menor, tá? Porque os dois... Não, se ele estiver parado, é como se ele estiver batendo na parede. Agora, se os dois carros estiverem em movimento, o estrago é menor. Porque aí, ó, você está indo no mesmo sentido. Então, com que velocidade que você bate, Zé? Se o carro da frente está a 100 por hora e você está a 120 e bate na traseira dele... Você bate só a 20 por hora. É só a 20 por hora, exatamente. Tá? Aí, agora aqui, por exemplo, ó, se esse carro tivesse parado e esse carro aqui, ó, que está colidindo a ele, se ele tivesse a 50 por hora, esse aqui está a zero. Então, 50 mais zero
Ele bateu a 50 km por hora, tá? Então, é fácil. Sentidos opostos somam, mesmo sentido subtraem. A gente vai falar, então, a primeira lei é fácil, a gente vai falar na segunda, depois a gente vai falar na próxima aula da segunda lei de Newton, que agora já é a lei do movimento, que é a lei fundamental da dinâmica. É aquela que você gosta da sua namoradinha aí, ô Gabriel Pérez? Sabe a sua namoradinha aí que você me falou? Aí da sala, sabe? Aquela menina que você é apaixonado? Você já querer, você já quis furar o olho do seu colega? Você sabe quem que eu estou falando, né, Gabriel? O cara, de forma Olha alguma. só, essa força vetorial aqui, ó, você já falou, você vai guardar isso aqui para você falar para ela, para a menina que você está apaixonado. Pode ser ideia de Machado também. Então, como é que eu guardo essa fórmula aqui, Zé? Força, meu amor. Tá? Então, força, meu amor. Força, meu amor. Facinho para eu guardar, Zé. Força igual a massa vezes aceleração. Força, meu amor. Tá? Então, você vai falar para a menina que você gosta. Perfeito, perfeito. Você já namorou alguém já, Gabriel? Não, velho. Ué, o que é isso, Gabriel? É que eu sou casado com a vida de solteiro, entendeu, Zé? Não, mas o teu irmão também nunca namorou, né, Gabriel? Oi? Teu irmão também, o Dari, também nunca namorou, né? Dario, acho que não. Acho que não sei, não lembro de nenhuma namorada dele, não. Ele é meio devagar, quase parando, Dari. Dari Pérez. Só faz pressão, mas tá naquela fase. Mas então, mas tá na hora já, né? Porque já vai para 17 anos ano que vem, né? Ele tá na hora. O Dari, ele é um ano mais velho que eu. Ele tem 16, ano que vem é 17. O Dari, né? Ele tava interessado na menina do 9º ano, você sabe disso, cara? Colega sua. Ele não te contou isso não, né? Mentira, é mesmo? Só que quando ele... Não, o pessoal começaram a zoar aí durante uma aula, falando, aí foram me contar, né? Aí eu falei, pô, porque ele conhece a menina, acho que é porque é da tua sala, não sei se é da tua sala, mas é do 9º ano. Aí, aí eu falei, mas que vergonha, você é pedófilo, cara? Aí ele falou, não, o que é isso? Né? Eu sou eleitor do Bolsonaro, não sou pedófilo, não. Eu falei, mas você é pedófilo, você está atrás de um 9º ano, cara. Né? Aí ele ficou doido. Mas, na verdade, o coração dele é ocupado por uma menina, que é a Isabela Correia. A Isabela Correia, ele gosta dessa menina aí, não adianta. Ele não tira dessa menina da cabeça de jeito nenhum. Você vê pelas atitudes dele em sala, em aula presencial, entendeu? Ele acompanha a menina em todos os... A menina levanta, ele levanta o olho, ele para de assistir aula. Ele é uma pessoa bem concentrada em aula, Daria é uma pessoa que sempre está lá copiando matéria, é uma pessoa bem centrada. Esses dois são parecidos nesse aspecto. Só que aí, se a menina levantou e ele senta só atrás da menina, um negócio inacreditável. Ele senta só atrás da menina. A menina levantou para ir ao banheiro, para ir tomar água, alguma coisa, pronto, ele desconcentra. Ele desconcentra. E essa menina é a Isabela Correia, entendeu? É um negócio inacreditável esse Dari. É um menininho, viu? É um menininho. Fala pro teu pai que vai ter uma moradinha para ele logo, logo, porque senão... Mas ele tem vergonha de falar. Ele é brincalhão, ele brinca, assim, joga, deixa as coisas no ar, entendeu? Mas ele não tem, assim, de chegar e dar uma travada mesmo, falar, vamos que vamos, menina, não sei o quê. Ele não fala. Tem vergonha. Morre de vergonha. Então, vamos lá. Vamos fazer Zé, você que é o cupido lá do ensino médio, Zé? Tô nada, eu só observo as coisas, né? Eu só observo as coisas agora, certo? Aí tem um... Daquele jeitão, tipo Sherlock Holmes, né? Lá o problema são o primeiro ano, que vocês são bem próximos lá, são as Luísas. Luísa Rocha e Luísa Ferrara. Luísa Ferrara eu não conheço, não. A Luísa Rocha, Luísa Ferrara, ela foi aluna do ela estava no 9º ano, eu estava no 8º. Acho que ela foi para o Pontual, o Sagrado, não sei. Aí ela voltou esse ano. Aí as duas competem pelo mesmo... mas é complicado. Mas vamos lá. Olha só. Não vou ficar fazendo fofoca, eu não sou disso, né? Eu fazer fofoca, vê se pode. Imagina, né, Zé? Eu não. Essa aqui é minha parente, pô. Meu último nome também, ó. Amanda Franco. É parente minha, não sei de como, mas ela deve ser mais distante, mas é minha parente, é Franco também. Vai, Amanda Franco. Beleza. Ana Júlia Scatolino. A grande Ana Júlia. Beleza. A Ana Laura, a mais decente para fazer tarefa, com certeza, e também nas provas. Beleza. Stephanie. Beleza. O Gabriel Pérez, é o que fala. Estamos aqui. Isso. A Giovana.
Vai, Giovana. Fala aí, Giovana. Beleza. Gustavo Gama. Presente. Beleza. O Igor. Presente. Beleza. Isabela Marconi. Isabelle Marconi. Beleza. Isabelle Sente. Ok. Isadora. Grande Isadora. João Pedro Dassinger. Dansinger, né? Beleza. O Calheiros. Presente, Zé. Beleza, velho. O João Pedro Santos. Presente, Zé. Valeu. Júlia. Presente, Zé. Beleza. Leonardo. Beleza. Lívia. Essa Lívia também é fera, né? Lívia. Luma. Beleza. Luma. A Marcela. Presente, Zé. Beleza. Marcela. A Mariana Baroni. Beleza. Mariana Vitória. Tô aqui, Zé. Hoje você está aqui, né, Mariana? Voltou já, hein? Ó, Mariana Vitória. Aliás, você está aqui em duplicidade, tá ligado, né? 2 vezes, Mariana. Ó, Murilo. Presente, Zé. Nicolas. Beleza. Nina. Beleza. Rafaela Terra. Beleza. O Renato. Aquela menina, a outra Rafaela, depois que ela largou aquele menino doente lá do primeiro ano lá, ela não voltou mais na aula. O que aconteceu? Depressão, não entra em depressão por causa da tranqueira daquela não, pelo amor de Deus, viu? Ó, o Renato, cadê o Renato aqui? O Renato tem 2 Renatos aqui, né? Renato, cadê você? Não tá? Sara? Renato tá aí. Presente, Zé. Beleza. Tainá? Beleza. Tamires? Grande Tamires. Tiago? Tiagão, presente. Túlio? Vai, Túlio, você tá tomando Presente. bomba. Isso. O Victor? Presente. Isso, meu caro. Vinícius? Presente, Zé. Beleza. E Iris? Beleza. E aquele que é apaixonado, tá? Não vou falar em quem, mas eu sei. Presente, Zé. Ele tem... Yuri. Virou macho, você viu a voz dele, Zé? Virou macho. Eu só vou dizer o seguinte: ele tem a mesma afinidade do que o irmão, tá? Para se apaixonar. Só vou dizer isso. Não, aí vocês vão descobrir por quem. Por quem que o irmão foi apaixonado durante muito tempo. Bom, não vou falar mais nada. Mas beleza. É um negócio que parece que é uma coisa que é predestinada a acontecer. Um negócio legal isso. Muito legal. Muito legal. Tudo legal.